Olá, aqui é o professor Lucas e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa é a primeira aula do segundo bimestre e o tema é Saúde Pública. Vamos lá? Façam anotações no caderno sobre a aula para que vocês possam fixar o conteúdo e também ter um material de consulta na hora de fazer as atividades, ok? Desde a antiguidade, os seres humanos têm buscado formas de enfrentar doenças e de alcançar o bem-estar. Em outras palavras, a saúde sempre foi um dos objetivos mais importantes buscados pela humanidade. Mas o que é saúde? Várias tentativas de responder a essa pergunta foram feitas. Existe uma instituição internacional que deu uma resposta que atualmente é a mais aceita. Essa instituição se chama OMS, que é a sigla para Organização Mundial da Saúde. Ela é uma agência mundial especializada em saúde. É subordinada à Organização das Nações Unidas, grupo de vários países do mundo que buscam promover a cooperação internacional. Segundo a OMS, saúde é um bem-estar físico, ou seja, o seu corpo precisa estar bem, mental, ou seja, a sua mente, o seu psicológico precisa estar bem, e social, ou seja, o ambiente em que você vive e as interações que faz com as outras pessoas ao seu redor precisam ser positivas. Ter saúde não é apenas a ausência de doenças. O ambiente influencia totalmente o seu bem-estar físico, mental e social, ou seja, a sua saúde. Imagine que você é uma pessoa sem nenhuma doença física, mas mora em um local com altos índices de violência, onde não há tratamento adequado de esgoto, que é jogado nas ruas a céu aberto, e nem água tratada, água limpa. Além de não ter nenhum hospital onde você consiga atendimento médico rápido e eficiente caso tenha alguma doença repentina. Nesse ambiente, você está exposto ao estresse e ao risco de doenças o tempo todo, e é difícil alcançar o pleno bem-estar. Existem ações que nós podemos tomar para melhorar o nosso estado de bem-estar, como por exemplo, praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação saudável, equilibrada, não usar drogas, ter uma quantidade de sono adequada, o recomendado é no mínimo 8 horas por dia. A saúde depende em parte da nossa responsabilidade pessoal. Entretanto, existem aspectos essenciais para a saúde que não dependem exclusivamente de nós, mas sim de ações do Estado. Por isso existe a chamada saúde pública. Vamos conhecer mais sobre o que é isso? A saúde pública é todo o conjunto de ações realizado pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Alguns exemplos dessas medidas são campanhas de conscientização, por exemplo, campanhas para conscientizar a população sobre a importância de não deixar água parada e evitar o mosquito da dengue, ou campanhas como o Setembro Amarelo, que busca a prevenção do suicídio, e várias outras. A vacinação da população para a prevenção de diversas doenças, como a gripe, o sarampo e a Covid-19, assim como a construção e manutenção de unidades de saúde, como os postos de saúde, as UPAs e os hospitais, entre outras ações. Mas nem sempre a saúde foi considerada como um dever do Estado para com toda a população. Durante o período de colonização e Império Brasileiro, não existiam políticas públicas voltadas para a saúde da população em geral. As ações se concentravam apenas no combate de algumas doenças, mas não a prevenção e nem a promoção do bem-estar. Além disso, o acesso aos médicos era difícil e somente os nobres, que tinham dinheiro, tinham condições financeiras de receber tratamento médico adequado, enquanto os pobres, os escravos e os indígenas não recebiam nenhum tipo de assistência. Somente após a independência do Brasil, em 1822, podemos dizer que teve início a saúde pública no Brasil, com a importante atuação desses dois pesquisadores aí da tela, Oswaldo Cruz e o Emílio Ribas. O foco passou a ser o saneamento básico como um dos principais meios de promoção à saúde, além da vacinação. E agora nós falamos um termo importante, saneamento básico. O que é isso? É preciso que a gente compreenda para a gente seguir em frente. Saneamento básico, segundo a OMS, é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos.
está relacionado ao controle e distribuição dos recursos básicos, como abastecimento, tratamento e distribuição de água potável, água limpa, o esgoto sanitário, a coleta e o destino adequado do lixo, a limpeza pública, entre outras ações. Várias doenças podem ser evitadas com medidas de saneamento básico. Por exemplo, a disenteria, a dengue, a doença do Zika, a febre chikungunya, a malária, todas doenças transmitidas por mosquitos, giardíase, amebíase, leptospirose, que é transmitida principalmente por ratos, cólera, hepatite, que são transmitidas, dentre outras formas, por meio de água contaminada. E agora é hora da palavra-chave da aula de hoje. A palavra-chave é saneamento. Anotaram? Lembre-se dela na hora de responder a atividade, ok? Agora vamos voltar para a nossa história da saúde pública. Foi somente com a Constituição de 1988 que a saúde foi definida como um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Além disso, ela deve ser gratuita e acessível a todos os brasileiros e pessoas de outros países que residem no Brasil. Em 1990, foi regulamentado o Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS. O SUS deve atender todas as pessoas, sem distinções, ricos ou pobres, famosos ou anônimos, independente de gênero, opção sexual, cor ou idade. Todos têm direito de ser atendidos pelo SUS. Ele atua na promoção da saúde por meio de ações preventivas, como campanhas de conscientização, vacinação, e medidas de tratamento de doenças, como atendimento médico nas unidades de saúde, por exemplo, na vigilância, investigação e controle de riscos e danos à saúde. Por exemplo, quando os fiscais vêm visitar as casas das pessoas buscando focos de dengue, eles estão fazendo um tipo de vigilância, um tipo de controle de riscos. Também existe a vigilância sanitária, que vai nos estabelecimentos que vendem alimentos para saber se os alimentos estão bons, se eles não estão vencidos, se os alimentos estão sendo feitos de forma higiênica. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Entretanto, a saúde pública enfrenta vários desafios. Alguns deles são a má gestão feita pelos governos. Essa má gestão ocasiona uma série de problemas, como a falta de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos, a falta de estrutura básica, com equipamentos para fazer exames, falta de remédios e de leitos para os doentes, assim como a falta de investimento, ou seja, a falta de dinheiro para melhorar o sistema de saúde, seja por causa da incompetência dos gestores, seja por causa da corrupção que causa o desvio do dinheiro público que deveria ser investido na saúde. Como nós podemos ver na tirinha, tem vários médicos que estão tratando no nosso SUS. Um dos médicos fala: para o SUS ficar bom, precisa melhorar a gestão. O outro responde: na minha opinião, falta uma boa dose de recursos. O terceiro fala: precisa ampliar o acesso com qualidade. E aí o último fala: é melhor um coquetel com todos esses remédios. Para você solucionar o problema do SUS, é preciso uma boa gestão, uma boa dose de recursos, e é preciso ampliar a qualidade do serviço. Agora vamos relembrar o que nós aprendemos até aqui. Nós estudamos que saúde é, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o bem-estar físico, mental e social. Não é só a ausência de doenças. O ambiente no qual nós estamos é essencial para alcançar ou não a saúde. Saúde depende, por um lado, da nossa responsabilidade pessoal. Devemos nos cuidar, tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios, não usando drogas, tendo um bom período de sono. Entretanto, existem coisas que não dependem só de nós. Elas são responsabilidade do Estado. Daí a importância da saúde pública, que deve promover o bem-estar físico, social e mental de toda a população. Para atender a esse objetivo, foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele tem como objetivo prevenir, tratar doenças e fazer a vigilância e a fiscalização de situações de risco para a saúde. Bom, nós chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que tenham aprendido mais sobre o nosso sistema de saúde pública. Façam a atividade que já está na plataforma e não esqueçam da palavra-chave. Até a próxima aula!